Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre a distância de um ponto a um plano. Então, aqui nesse desenho, a gente está pegando um ponto externo ao plano, né? Quando a gente olha para o plano, a gente tem diversos pontinhos lá. Então, a gente pode olhar para esse comprimento desse segmento, para esse e por aí vai. Mas a gente define a distância de um ponto a um plano como sendo a menor dessas distâncias, desses comprimentos que a gente pode formar em que Q é um ponto dentro do plano. Então, a gente tem que esse ponto que vai realizar esse menor comprimento vai ser exatamente aquele cujo QP é ortogonal ao plano. Ou seja, o QP ele vai ser, de fato, um vetor normal para o plano. Ok, se o ponto P ele pertence ao plano, então automaticamente, né, por essa definição acima, a distância vai ser zero, porque a distância de P é ômega, esse ponto que está aí realizando essa distância vai ser o próprio P, então a distância de P a P, que é zero. Seja dado um plano através de sua equação cartesiana. Nós podemos identificar as componentes de seu vetor normal e podemos também identificar pelo menos um ponto dele. Para acharmos uma relação da distância do ponto P a esse dado plano ômega, vamos traçar o vetor QP. A gente pode observar aqui nesse desenho que a distância do ponto P até o plano ômega, ela vai coincidir com a norma do vetor projeção de QP sobre o vetor normal. Então, reescrevendo isso, a distância do ponto P ao plano ômega vai coincidir com a norma do vetor projeção de QP na direção do vetor normal ao plano. Então, vai ser a norma do produto escalar de QP com vetor normal, dividido pela a norma ao quadrado do vetor normal, na direção do vetor normal. A norma de um escalar vezes um vetor coincide com o módulo desse escalar. Então, vai ser o módulo de QP, escalar vetor normal, dividido pela norma ao quadrado do vetor, que já é um número positivo, então o módulo dele é ele mesmo, vezes, né, a norma do vetor normal. Que foi o que sobrou lá dentro, né? Isso. Aí a gente consegue cancelar e simplificar essa fórmula. Então, a distância de P a um plano ômega vai ser o módulo de QP, escalar normal, sobre a norma do vetor normal ao plano. Pessoal, só tomem muito cuidado, tá? A gente primeiro vai precisar determinar o vetor normal, ele é fácil pela equação cartesiana, e a gente também precisa determinar um ponto Q qualquer no plano para poder realizar, né, essa distância. Só o cuidado que eu quero que vocês tenham é com as duas fórmulas, a distância de ponto até uma reta, que era um produto vetorial, então a gente também tinha QP e a gente tinha o vetor diretor da reta sobre a norma desse vetor diretor. Então, no caso dos planos, está acontecendo um produto escalar. No caso das setas, aparece um produto vetorial. Então, muito cuidado para não confundir as coisas. Uma outra coisa interessante, Pedro, que a gente pode observar é que quando o ponto P pertence ao plano, o vetor QP é ortogonal ao vetor normal ao plano. E aí, substituindo aqui na fórmula, vai dar o produto escalar entre eles dá zero e a distância zero, confirmando o que a gente já tinha definido geometricamente. Então, resumindo, a distância de um ponto a um plano ômega vai ser QP escalar n em módulo sobre a norma de n, em que n é o vetor normal um vetor normal desse plano e Q é um ponto qualquer desse plano. Então, vamos ver nesse exemplo. É para calcular a distância de P ao plano. Então, o ponto P está dado, a gente tem a equação cartesiana do plano ômega, então a gente vai precisar do vetor normal dele. Então, o vetor normal aqui vai ser 1, 1 e menos 3. E a gente também precisa de um ponto desse plano. Como que a gente faz, Jane, para determinar um ponto Q que pertence a ômega? Podemos, por exemplo, considerar o y e o z
iguais a zero, substituir nessa equação do plano, de onde concluímos que o x é igual a 1. Então, o ponto 1, 0 e 0. Ótimo. Então a gente agora precisa também fazer quem é o QP. QP vai ser P menos Q, então deixa eu escrever o P é 2, 2, 1, menos o Q, que é 1, 0, 0. Isso dá 1, 2 e 1. Então esse é o QP. Agora a gente tem que fazer o produto escalar entre eles. Eu já vou escrever a fórmula toda. Então, distância de P a ômega vai ser o módulo de QP com N. Então, vai dar 1 mais 2 menos 3. Opa, já está acontecendo uma coisa aqui, hein? Esse produto escalar deu zero. Vou colocar aqui a norma do vetor normal, mas a princípio a gente já sabe que isso daqui vai dar zero. 9, 10, 11. Então dá raiz de 11 aqui embaixo. Então, isso dá zero. Essa distância deu zero, Jane. Quer dizer que esse ponto, ele pertence ao plano, né? Então, a gente tem que o P, ele, na verdade, pertence a ômega. De fato, vamos verificar isso? A gente tem a equação de ômega, que é x mais y menos 3z, igual a 1. Se a gente coloca as coordenadas de P, vai ficar 2 mais 2 menos 3 vezes 1. Então, a gente tem 4 menos 3, que de fato é 1. Então, ele satisfaz a equação de ômega. Nesse outro exemplo, temos um plano ômega e podemos observar que um vetor normal a ômega é dado por 1, 1 e menos 3. Podemos também considerar um ponto Q pertencente ao plano, por exemplo, tomando y e z iguais a zero, substituindo na equação, o x tem que ser igual a menos 2. E aí, precisamos calcular o vetor QP. Então, QP é P menos o Q. Calculando, as componentes do vetor QP vão ser 1 mais 2, menos 3 menos 0 e 2 menos 0. Ok. Substituindo na fórmula da distância, a distância de um ponto a um plano vai ser o módulo do produto escalar de QP com vetor normal ao plano, dividido pela norma do vetor normal ao plano. O produto escalar de QP com N vai ser 3 menos 3 menos 6. Então, o módulo de menos 6 é 6, dividido pela norma do vetor normal ao plano, que vai ser 9 mais 2, raiz de 11. Jane, e como é que a gente faz para determinar esse ponto R que vai realizar essa distância? Pedro, essa parte é muito legal. Olha só, se a gente considerar uma reta que passa pelo ponto P na direção do vetor normal ao plano e fizer a interseção dessa reta, que eu vou chamar de R, com o plano ômega, a gente vai obter exatamente esse ponto R, de modo que o vetor PR coincida com a distância de P ao plano. E como que a gente vai parametrizar essa reta Rzinho que passa por P na direção do vetor normal? Então, ela vai ser formada por todos os pontos x, y, z, que são dados pelo ponto P, 1, menos 3 e 2, mais t vezes o vetor normal, que é 1, 1 e menos 3, lembrando do parâmetro que varia no conjunto dos números reais. Então, R, ela vai ser x é igual a P mais Tn. Então, Jane, quer dizer que como o ponto R, ele pertence a essa reta R, a gente tem que esse ponto, ele pode ser escrito como 1 mais t, eu estou olhando para a primeira entrada, como menos 3 mais t e como 2 menos 3t. Aí agora a gente usa também que R pertence ao plano ômega, né? Então ele vai ter que satisfazer a equação desse plano. Então vamos
colocar a equação x mais y menos 3e igual a menos 2, e a gente vai achar esse parâmetro t. Então, vamos no lugar do x, a gente coloca 1 mais t, no lugar do y, menos 3 mais t, e no lugar do z, a gente coloca 2 menos 3t, e isso tem que ser menos 2. Coletando os t's, a gente tem 11 t's, e aqui, olhando essas constantes, a gente vai ficar, já estou colocando do outro lado, vai ficar 11t igual a 6. Então, o t é 6 sobre 11. Então, colocando esse parâmetro t aqui em cima, a gente tem que r é 1 mais 6 sobre 11, menos 3 mais 6 sobre 11, e 2 menos 3 vezes 6, 18, sobre 11. Então, fazendo essa continha, a gente tem 11 mais 6, que é 17 sobre 11. Agora, menos 33 mais 6 dá menos 27 sobre 11. E 22 menos 18, que é 4 sobre 11. E está aqui o nosso ponto R, né?